Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por podermos estar juntos mais uma vez. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão nos acompanhando, estudando a Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Adriana Salles, é de Nova Dimensão, Rondônia. Eldo Eduardo é de São José dos Campos, São Paulo. Mônica Soares é de Canelas, em Portugal. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. Elisângela é de Teresópolis, em Goiás. E queremos mandar também um alô para os nossos irmãos aí da Igreja Adventista Sinal de Deus em Criciúma, lá em Iuna, no Espírito Santo. No próximo sábado, dia 26, eles estarão dedicando o templo ao Senhor. Haverá uma programação especial, sábado, dia 26, começando às 9 horas da manhã. E todos estão convidados, especialmente vocês que moram aí na região de Iuna, nos municípios vizinhos. Participem lá desta programação especial, dedicação do templo. Pastor Itamar, da associação, estará lá juntamente com a sua comitiva. E o Valdemir Hoffmann, diretor desta igreja, convida todos para estarem lá participando. Um abraço a todos vocês de Criciúma, em Iuna. Iremos orar. Querido Pai, uma vez mais estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos. Pedimos que estejas conosco neste momento que vamos abrir a Bíblia para estudá-la, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e abençoe todos aqueles que oram e estudam a Bíblia conosco e que passam por suas lutas, suas provações, tribulações, angústias. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana, onde nós estamos procurando entender algumas passagens bíblicas que às vezes são difíceis de entender e existem algumas controvérsias com relação ao que está escrito na Palavra de Deus, e especialmente essas passagens que nós estamos estudando esta semana não fala da imortalidade da alma, e muitas pessoas creem que essas passagens dão suporte para o que elas creem, que a alma é imortal, que quando a pessoa morre, sai uma alma do corpo e vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Fica por aí, não é? E muitas pessoas têm medo, às vezes nem dormem à noite de medo daqueles que já morreram. E vamos esta semana ainda e hoje também mostrar na Bíblia que as pessoas que morrem não sabem de mais nada, estão no pó da terra descansando, elas não voltam para perturbar ninguém. Morreu, acabou. Só irão ressuscitar quando Jesus voltar. E quando nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, nos versos 13 a 20, lemos: Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, àqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Aqui, 1 Pedro capítulo 3, versos 13 a 20, o apóstolo
Pedro vem falando a respeito de, às vezes, nós sofrermos por sermos obedientes a Deus, por fazermos o que é certo. E isso nós estamos vendo acontecer muito em nossos dias, né? As pessoas que querem fazer as coisas certas, andar corretamente, agora são considerados errados. São considerados certas as pessoas que estão fazendo coisas erradas. E isso nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. E então, Pedro fala aqui, se nós formos perseguidos, se nós sofrermos ameaças por nós querermos ser bons, fazer o bem, e nós não deveremos temer, não deveremos ter medo de ameaças. Por quê? Porque Cristo, Ele está conosco. E quando alguém pedir razão da nossa fé, querer saber o porquê nós cremos nisso, o porquê nós fazemos aquilo, se a maioria das pessoas não fazem, então nós precisamos fazer de modo amável, de modo respeitoso, manter sempre a consciência limpa, explicar às pessoas dentro da palavra de Deus o porquê nós cremos assim e porquê nós vivemos assim. E então, aqui ainda no capítulo 3, nos versos 18 até o verso 20, o apóstolo Pedro fala que Cristo ele sofreu por nossos pecados e sofreu uma vez por todas. Jesus não precisou morrer várias vezes, só morreu uma vez. E a sua morte, ela pagou o preço de todos os pecados de toda a humanidade, dos que já viveram, dos que ainda vão viver, todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus e aceitarem o sacrifício de Jesus em suas vidas, terão os pecados perdoados. Então Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Ele sofreu morte física, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, diz aqui a palavra de Deus, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Agora aqui vem a questão. Aqui diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, foi ressuscitado pelo Espírito e por meio do qual ele pregou aos espíritos em prisão. Então as pessoas pensam que quando Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, foi sepultado, durante o período que ele esteve morto, a sua alma, o seu espírito se desencarnou e foi pregar aos espíritos em prisão. Isso é uma aberração, isso não é o que a palavra de Deus aqui está dizendo. O que o apóstolo Pedro vem dizendo aqui, pregou aos espíritos em prisão àqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Então, aqui a palavra de Deus, através do profeta, do apóstolo Pedro, vem falando que na época de Noé, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus foi o que pregou aos espíritos em prisão. Que prisão? Não é uma prisão literal, é uma prisão do pecado. Todas as pessoas que vivem cometendo pecado são prisioneiras do pecado, estão presas ao pecado. E então o mesmo Espírito, através de Noé, isso lá na época do dilúvio, quando Deus pediu a Noé que construísse uma arca, durante 120 anos Noé pregou a respeito da oportunidade que eles tinham de se arrepender e de entrar na arca para serem salvos. Aqui em Gênesis capítulo 4 e no verso 10, nós lemos: então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Aqui falando quando Caim matou seu irmão Abel, o sangue de Caim, o sangue de Abel, melhor dizendo, estava clamando desde a terra. E então Noé, ele pregou essas pessoas prisioneiras do pecado. E foi pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. A palavra de Deus, ela é eterna, o Espírito de Deus é eterno, Deus é eterno. E então eles trabalham juntos, em conjunto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a salvação da humanidade. Agora, nem todos vão aceitar, poucos irão aceitar a salvação que Jesus nos oferece através de sua vida e de sua morte. E então, muitas pessoas confundem, achando que aqui Jesus, quando estava morto, o seu espírito saiu e foi pregar aos espíritos em prisão. Mas não.
Logo em seguida aqui, o próprio Pedro vem dizendo que foi Noé que pregou pelo mesmo Espírito àquelas pessoas antediluvianas que estavam presas ao pecado. E queremos ler alguns versículos bíblicos aqui que nos mostra que a pessoa, quando morre, permanece na sepultura. Ela está morta. Nós lemos, por exemplo, em Jó capítulo 14, versos 10 a 12, diz assim: mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Então aqui está, a pessoa morreu, acabou, está lá na terra, está aguardando o fim de todas as coisas, quando Jesus vai voltar. Também nós lemos em Salmo 146, e no verso 4, diz aqui: quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Então, a palavra de Deus é clara, claríssima em dizer que a pessoa que morre acabou, não sabe de mais nada. Não tem um espírito por aí vagando, perturbando alguém, ou sofrendo lá no tormento eterno, ou no céu, gozando as delícias eternas. Não, não tem. A pessoa está no pó da terra. Morreu, está no descanso. É um sono da morte. Vai só acordar quando Jesus voltar. E lemos também em Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10, nos diz assim... Verso 5, os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Verso 10, tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, nós temos dezenas de versos bíblicos, passagens bíblicas, mostrando que a alma é mortal. Que a pessoa, quando morre, ela permanece ali, na sepultura, até quando Jesus voltar. Jesus, quando foi sepultado, ele permaneceu na sepultura. O espírito dele não saiu e foi para o céu junto do Pai, porque já disse isso várias vezes, vou repetir mais uma vez. Quando Maria foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, naquele domingo pela manhã, ela encontrou ali anjos dentro do túmulo, e disse, você procura Jesus, mas ele ressuscitou. E quando ela se voltou, Jesus estava atrás dela, mas ela não reconheceu porque Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Ela pensou que fosse o jardineiro e ela disse, onde você colocou o corpo de Jesus? Me fale que eu quero ir lá para ungí-lo. E aí Jesus somente disse assim, Maria. Ela reconheceu a voz de Jesus e ela quis tocar em Jesus. Jesus disse, não me toque, ainda não subi ao meu Pai. Então, a Bíblia é clara em dizer que a pessoa que morre, ela está no descanso, aguardando a ressurreição. A primeira ressurreição será a ressurreição da vida, aqueles que irão para os céus. E depois, então, de um período de 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar e serão destruídos no lago de fogo e enxofre. E este lago de fogo e enxofre não vai ficar queimando por toda a vida, toda a eternidade, não. É o fogo eterno por causa de suas consequências eternas. Acabou de queimar, termina tudo, o fogo se apaga e essa terra vai ser renovada, purificada por este fogo e enxofre. Satanás e seus anjos e todos os ímpios serão queimados e então essa terra será renovada e aqui vai ser o novo céu e a nova terra. Isso depois de 1000 anos, quando Jesus voltar agora, e os salvos estarão nos céus, depois descerão para viver aqui, neste mundo renovado, viver por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra e tirarmos de nossa mente este pensamento, essa ideia de que a nossa alma é imortal, que nós temos alguém da família que morreu, que está sofrendo por aí. Nada disso é verdade, tá? A verdade é que morreu, está no pó da terra, aguardando a ressurreição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo. Não nos esqueçamos, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.